Graças a Deus, irmãos. Uma boa noite a todos. É um prazer estarmos mais uma vez reunidos para cultuar o nome do Senhor Jesus, para adorar o teu santo nome e para estarmos em comunhão uns com os outros como a Igreja de Cristo. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o indomável Jesus, sobre o indomável Jesus Cristo, sobre o nosso Rei Todo-Poderoso, sobre o leão da tribo de Judá, sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certa vez, John Piper falou o seguinte: nós podemos amar a Jesus Cristo, nós podemos odiar a Jesus Cristo, nós só não podemos domesticá-lo. Nós podemos ter sentimentos de amor por ele. Nós podemos ter sentimentos de ódio para ele. O que nós não podemos fazer de maneira nenhuma é domesticar Jesus Cristo. C.S. Lewis uma vez disse que uma pessoa que diz as coisas que Jesus disse, ou ele é um louco, um lunático, ou é de fato Deus. Mais uma vez, criando este contraste sobre o quanto Jesus não pode ficar no meio termo, o quanto as palavras de Jesus elas não podem estar em cima do muro, enquanto Jesus Cristo não pode ser uma água morna ou alguém que pode ser domesticado. Jesus Cristo não é como um cachorro que você ensina a sentar e ele senta. Jesus Cristo é como um leão que ninguém pode deter. E para falar um pouco sobre isso, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu, no capítulo de número 16, no versículo de número 22. Mateus 16, 22. Mateus 16, 22. Aleluia, glória a Deus. Está descrito assim: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isto de modo nenhum irá lhe acontecer. Nós estamos em uma tentativa de Pedro de domesticar Jesus. Nós estamos numa tentativa, por mais que o coração de Pedro, entre aspas, esteja contrito pelo que Jesus estava falando, e a gente vai ver isso daqui a pouco, ainda assim, ele de alguma maneira queria deter Jesus. Ele de alguma maneira não estava satisfeito com o que Jesus estava fazendo. Eu gostaria que nós possamos analisar essa perícope para entender melhor o que Pedro estava fazendo. Para isso, eu gostaria que vocês começassem a acompanhar comigo a partir do versículo de número 13, quando diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Desta feita, Jesus está com mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos de ministério. A fama de Jesus já havia se espalhado por todos os cantos. Muitos seguiam Jesus e o admiravam por alguma característica que ele tinha. Outros o odiavam por alguma outra característica que ele tinha. Partidos já estavam se formando sobre a pessoa de Jesus. Alguns acreditavam que ele era um falso profeta, que ele estava possesso por demônios. Outros acreditavam que ele era um rabi, um mestre. Então, perante todas essas questões, ele chega nos seus discípulos e pergunta: olha,
O que as pessoas dizem que eu sou? O que estão falando que eu sou? O que o pessoal de Jerusalém está falando que eu sou? O que o pessoal da Galileia está falando que eu sou? O que o pessoal da circunvizinhança está falando que eu sou? O que as pessoas estão falando que eu sou? Qual que é a notícia? Qual que é a fofoca do meu nome? O que as pessoas estão falando que isso que eu estou fazendo é... E eles vão falar o seguinte, olha, uns estão dizendo que você é João Batista. João Batista, essa feita, já estava morto. E algumas pessoas pensavam que João Batista tinha ressuscitado e que continuava a atormentar Herodes, e continuava a pregar aquela mensagem, aquele evangelho duro que ele pregava. Então algumas pessoas falam, olha, eles estão achando que você é João Batista. Mas aquelas características que João Batista tinha, que Jesus tinha, não faziam de Jesus João Batista. Achar que Jesus era João Batista era formar um falso Jesus. Porque pegou algumas características de Jesus que pareciam com João Batista e falava, olha, isso aí é você é João Batista. Outros diziam, você é Elias. Olha, você é aquele que está prometido, que prepararia o caminho, você é Elias. Mas Jesus também não era Elias. Por mais que algumas características que estavam em Elias também estavam em Jesus. Mas Jesus não era simplesmente Elias. Olha, outros estão dizendo que você é Jeremias. Ou seja, você é mais um profeta que se levanta contra o governo. Você é um profeta, você é um grande profeta que está aí contra essas autoridades vigentes, que não está de acordo com a maneira que está sendo governado este povo. Mas, por mais que existissem algumas características de Jeremias em Jesus, Jesus não era simplesmente Jeremias. Olha, você é um dos profetas. Verdade, Jesus era um grande profeta, mas Jesus não era simplesmente um profeta. Gostaria que vocês percebessem desde já que características de Jesus estavam sendo faladas, que coisas sobre quem é Jesus estavam sendo ditas, e características que até eram encontradas em Jesus já estavam sendo faladas pelas multidões, mas nenhuma dessas características poderia realmente ser Jesus. Era menor que Jesus. João Batista era um grande homem, mas era menor que Jesus. Jeremias era um grande profeta, mas era menor que Jesus. Elias foi um grande profeta, mas era menor do que Jesus. Nenhuma dessas personagens bíblicas poderiam dizer quem era de fato Jesus. Eles ainda não compreenderam quem era Jesus. Jesus ainda não tinha sido revelado pelo Pai, pelo Espírito de Deus, aquelas pessoas. Eles não entendiam quem era Jesus. As pessoas estavam todas erradas e Jesus falou, beleza, tudo bem. Mas eu quero saber uma segunda coisa. Não só o que o pessoal de Jerusalém está falando, não só o pessoal da Galileia está falando, não só o que o pessoal da vizinhança está falando. Eu quero saber de vocês. E vocês que andam comigo, já estão há quase 2 anos comigo. E vocês que comem na mesa comigo. E vocês, se eu for trazer para os dias de hoje, e vocês que vão aos cultos todos os domingos. E vocês que celebram, que adoram, que já caminham ao meu lado há tantos anos. E vocês que nasceram no lar cristão. E vocês que já se converteram há 10 anos. E vocês que já se converteram há 15 anos. E vocês que estão mais próximos de mim. O que vocês estão achando que sou? E a gente está ali no versículo de número 15. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele faz essa pergunta, Simão, que costumeiramente é o primeiro, que sai sempre na frente, que foi o primeiro a falar essa revelação, que foi o primeiro a fazer uma grande pregação depois da vinda do Espírito Santo, que foi o primeiro a pregar aos gentios, pregando a Cornélios,
que foi o primeiro, costumeiramente é o primeiro, sai também na frente desta vez e diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesse ponto, amados irmãos, Pedro acertou. A resposta dele foi totalmente distinta do que todos achavam. Ele falou: olha, o Senhor era o Cristo, ou seja, o Senhor era o Messias, ou seja, o Senhor é o ungido de Deus. O Senhor é o ungido de Deus. O Senhor é o Filho do Deus vivo. Ele tira a cortina de quem Jesus era e supera a ideia simplesmente de ser o João Batista. E supera a ideia de ser simplesmente um Jeremias ou um profeta. Ele fala: olha, o Senhor é o Cristo, e não um Cristo, ou seja, e não um ungido, como os sacerdotes eram ungidos, e não só mais ungido, como um rei era ungido, mas o Senhor é o ungido de Deus. O Senhor é de fato o ungido esperado. E você não é só mais um filho de Deus, como às vezes foram chamados os anjos, ou como às vezes era chamado um rei. O Senhor é o Filho de Deus, ou seja, o verdadeiro Filho de Deus que estava sendo guardado, o Cristo e o Filho de Deus. Ele então discutiu na realidade de quem Jesus é, que fala: olha, isso aqui é você. Diferente de tudo que já estava sendo dito, é como se ele não tentasse, nesta frase, colocar sobre Jesus, domar Jesus ou reduzir Jesus a simplesmente um profeta ou mais um ungido, como Jeremias era mais um ungido, como Isaías ou o próprio Elias era mais um ungido, porque foi derramado sobre ele unção, mas o ungido, ele vai além disso, ele fala que ele é o ungido e ele é o Cristo, e ele não tenta, nesta frase, domesticar Jesus, e a resposta que Jesus vai dar é muito extraordinária. Ele vai falar então no versículo de número 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que revelou isto a você, mas meu Pai que está nos céus. Também lhe digo que você é Pedro, ou Petros, e sob esta pedra, ou Petra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então ele vai falar uma declaração muito profunda. Ele fala: olha, você, Pedro, bem-aventurado é. Ou seja, você é muito feliz por essa declaração. Você é mais que feliz por essa declaração, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Você é bem-aventurado. Você é feliz, porque essa é a revelação que eu esperava mesmo. Eu não esperava ser simplesmente um João Batista ou um profeta. Eu esperava que vocês compreendessem que eu sou o Cristo, e não mais um Cristo, mais um ungido. Que eu sou o Filho de Deus, e não mais um dos reis de vocês. Eu sou o Cristo e eu sou o Filho de Deus. E ele estava certo. E ele vai além por causa dessa revelação. Ele fala: olha, não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou isso. A questão que todo mundo está falando foi carne e sangue mesmo, mas isso agora não. Foi o meu Pai que está no céu que te revelou isso. Isso que você teve agora não pode ter sido vindo de você mesmo, Pedro. Te conheço, cara. Não é de você que isso veio. Te conheço. Te conheço tanto que daqui a pouco dá problema. Vai dar problema. Quem conhece os textos sabe que daqui a pouco dá problema. Não pode vir isso de você. De vez em quando você dá legalidade, lugar pro diabo. Então, isso não é de você. Isso quem te revelou é o meu Pai. Quem te revelou isso é o meu Pai que está nos céus. Olha, e aí Jesus vai fazer uma brincadeira ou um jogo de palavras
com o nome de Pedro. Ele vai falar, olha, tu és Petrus, que é o significado do nome Pedro, é pedra, uma pedra pequena. Ele vai fazer uma brincadeira, um jogo de palavras, mas sobre esta pedra, ainda falando com Pedro, que esse texto é um texto que tem ele tem várias questões na história da igreja, da possível interpretação. Talvez seja o texto com mais brigas na história da igreja, da interpretação, mas bem verdade é que ele fala que tu és Pedro, aí ele vai um kai, que é para poder ligar no grego, e sob esta pedra, então provavelmente todo esse discurso é para Pedro mesmo. Ele fala, olha, tu és Pedro, tu és uma pedra pequena, mas com esta revelação, o Pedro que revela isto, que revela o que vem do céu, este Pedro agora se torna uma pedra, agora se torna uma pedra grande, porque enquanto o pequeno Pedro revela que Jesus é o Cristo, ele se torna grande. Enquanto Pedro que revela Jesus Cristo, ele não é mais essa pequena pedra. Revelando o Cristo, ele se torna uma pedra, ele se torna uma pedra de alicerce. Então você, Pedro, enquanto revelante de que eu sou o Cristo, se torna grande, Pedro. Porque você, enquanto revelante de que eu sou o Cristo, você não é mais. Você agora é usado por Deus para revelar isso. E ele vai falar, olha, e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Ou seja, e eu lhe darei, Pedro, o poder de pregar a palavra de Deus. E o que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. Ou seja, e quando você pregar a palavra, e a palavra for ouvida, pessoas serão desligadas da sua vida de carnalidade, da sua vida de imundícia, e serão ligadas ao céu. E outras pessoas, ao não receberem, serão desligadas no céu, estarão ligadas à terra. É como se ele falasse para Pedro, olha, agora sobre essa revelação, o evangelho será pregado. E agora coisas serão ligadas e desligadas no céu, de acordo com que esse evangelho é pregado. Coisas serão abertas no céu, coisas serão desligadas no céu. Haverá cheiro de morte e haverá cheiro de vida. Pessoas serão desligadas, outras serão colocadas. A igreja agora recebe, não simplesmente Pedro, mas a igreja agora recebe poder de ligar e desligar, de pregar e pessoas serem ligadas ao céu ou desligadas. Agora a igreja recebe essa autoridade. Sobre o quê? Sobre esse Pedro afirmando que Jesus é o Cristo. Lembrando que a Bíblia nunca disse que existiriam sucessores que sobre eles estariam simplesmente esta chave e que Jesus é um papa entre muitos. Muito pelo contrário, a chave do céu é entregada à igreja. E a igreja é que liga e desliga, é que prega. E Pedro, que revela o Cristo aqui, sim é que está com essa chave na mão. Mas quando Pedro não revela mais o Cristo, não existe chave que está na mão dele. Esse que veremos logo à frente. Então, sobre esta grande revelação, a igreja pode existir. Sobre essa grande revelação, nós podemos estar aqui hoje, pregando, pessoas aceitando, pessoas se recusando a aceitar. E assim é que vai acontecer. Versículo de número 20. E então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo, que ele era ungido. É interessante aqui é que logo após essa grande revelação, ele falou, olha, eu vou te falar um negócio, não conta para ninguém, não conta para ninguém. Provavelmente isso se dá pelo fato de que aquelas pessoas já haviam rejeitado muito a Cristo e que já estava se cumprindo o que diz em João, que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então me parece que nesse momento Jesus já está rejeitando aquelas pessoas que o rejeitaram.
Parece que nesse momento Jesus já está falando, olha, essas pessoas de fato não me aceitaram. É essa a impressão que dá no texto. Ele já não quer que isso seja tão divulgado, pelo menos não por hora. E depois, no versículo de número 21, ele começa. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Quando Jesus já percebe que eles haviam entendido que ele era o Cristo, quando ele percebe que eles já haviam entendido que ele era o verdadeiro Filho de Deus, ele continua caminhando na revelação de quem ele era, do que ele ia fazer. E à medida em que Jesus vai se revelando a nós, à medida em que Jesus vai demonstrando quem ele é para nós, nós começamos a, talvez, ficar da mesma maneira que Pedro ficou, atônito. Por quê? Porque até então, irmãos, tanto o título de Cristo, ou seja, ungido, quanto o título de Filho de Deus, eram títulos normalmente usados para grandes profetas, para reis. Então, até então, aquilo era só poder, glória, majestade. Eram coisas muito boas que estavam sendo afirmadas. Mas existia mais sobre Jesus. E ele queria que eles soubessem outros lados que Jesus tem que talvez não iria agradar tanto. Olha, ele fala, beleza, vocês entenderam, eu sou ungido. Beleza, vocês entenderam, eu sou o Messias. Que Messias e Cristo é a mesma coisa, tá? Quando a gente fala Messias, ele está falando em hebraico. Quando a gente fala em Cristo, ele está falando em grego. Então, vocês entenderam isso. Vocês entenderam isso aí. Vocês entenderam que eu sou ungido. Vocês entenderam que eu sou filho de Deus. Mas sabe esse ungido? Sabe esse filho? Também é necessário que ele vá até Jerusalém. E ele seja humilhado pelos anciãos. E ele seja rechaçado. E ele seja cuspido. E ele seja chicoteado. E ele seja humilhado. E ele morra na cruz. E isso, irmãos, é o que vai assustar Pedro para o próximo versículo. Mas antes eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Jesus tem muitas facetas em quem ele é. Algumas nós iremos amar quando a gente vê. Algumas nos deixará apaixonado e outras vão fazer com que a gente queira correr dele. Algumas ele se apresenta como aquele que pode prover todas as coisas, que cria o universo, que tem sobre ele o poder de todas as coisas, que pode livrar Israel da mão de Faraó, que pode abrir o mar. Isso nos agrada muito. Ele pode fazer vir o maná e que chova codornizes. Ele pode fazer isso. E isso às vezes nos faz ficar encantados. Mas o mesmo Jesus que livrou de Faraó é o mesmo de Jesus que entregou para os medo-persas, para os babilônicos. O mesmo Jesus que cuidou do seu povo e livrou dos inimigos é o mesmo Jesus que fortificou os inimigos, para que os inimigos conseguissem deter Israel. O mesmo Jesus que é o leão da tribo de Judá, é o Cordeiro de Deus. Aquele que pode se colocar contra seus inimigos e com o sopro de sua narina destruir Satanás, é o mesmo que permitiu ser capturado pelas autoridades. E isso, irmãos, às vezes nos assusta. Às vezes nos assusta. O que Jesus vê, a maneira com que ele age nos assusta. Porque tem coisas, irmãos, que parece ser top, que ele tem que fazer desse jeito. Tem coisas que a gente vê em Jesus que fala, olha, Jesus está fazendo certo, cara. Jesus, olha só que legal. Jesus, ele multiplicou o pão, ele está fazendo certo.
Jesus, quando alguém vem prender ele desaparece. Olha como é que ele é. Jesus, quando a tempestade vem, ele fala, calma, tia, ela calma. Jesus, ele faz coisas que a gente fala, nossa, é desse jeito mesmo que eu quero que Jesus faça. Mas agora Jesus está apresentando para aquelas pessoas uma coisa que eles não queriam. Fala, desde esse tempo Jesus começou a mostrar aos discípulos isso. Ou seja, a partir de então, ele vai começar a sempre mostrar para os discípulos qual era o significado dele estar aqui mesmo. E tinha a ver com morte na cruz. E quando Pedro, ele olha para isso, aquele Pedro que acabou de ser elogiado, aquele Pedro que se sentiu o primeiro, aquele Pedro que, poxa, estava com tudo, ele vai falar então, Petra que era agora, né? Grande que era agora, exaltado que era agora, chama Jesus à parte. Fala, Jesus, vem cá. Jesus, vem comigo. Vamos ali no canto que eu queria te falar uma coisa, né? Você viu, tô revelado hoje. O Pai falou comigo. Eu entendi que o Senhor é o Cristo, que Deus vive. Hoje eu tô, né? Ele me falou quase que mais uma coisa. Venha que eu te conto. Vamos ali, isso. Pois é, Jesus. Em outras palavras, Deus me livre disso acontecer com você. Não vai acontecer de jeito nenhum. Deus te livre, tem misericórdia. Isso não vai acontecer com você, como diz o texto. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isto de modo nenhum irá lhe acontecer. Olha só, vem cá no canto, Jesus, só nós dois. Rapaz, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Tem misericórdia, fica tranquilo, Senhor. Com você não, isso não vai acontecer. Olha como o Pedro, que aparentemente ele estava sabendo de tudo, agora o próprio Pedro, ele tenta falar, Jesus, eu só pôr uma coleira aqui em você. Isso aí que você falou pra fazer não dá não, né? Isso aí, Deus me livre. Vou pôr só uma coleirinha em você. Eu vou só te domesticar um pouquinho, porque cruz não, tá bom? Cruz, eu não quero. Cruz, tem dó de ti. Aquela palavra, né? Não fica com... Sabe, as pessoas falam isso com a outra. Tem misericórdia, você faz isso, né? Então, ele tenta fazer a mesma coisa. Não vai acontecer isso com você, Jesus. Fica tranquilo. Vou só te domesticar um pouquinho, tá bom? Vou só te danar um pouquinho. Isso aqui não. Tá, o negócio do Gino, do Cristo. Pá, aquilo ali gostei, aquilo lá sim. Mas isso aqui não, tá? Isso aqui não vai acontecer. Aí, Pedro estava sendo exaltado, que estava com tudo. Nós chegamos então no versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Olha como é que inverte a coisa. Ele estava agora. Você fala, não, tu és Petra, sabe? Nossa, essa revelação, sabe? Agora não, cara. Você não é mais o Pedro que revela que eu sou o Cristo. Não. Você não é o Pedro que revela as coisas de Deus. Sabe? Agora você deu lugar pro diabo. Eu vou falar para você o seguinte: sai da minha frente, Satanás. Some da minha frente, Pedro. Desaparece com essa ideia de Satanás da minha frente. Por quê? Porque se agora há pouco você entendeu as coisas de Deus e conseguiu revelar que eu sou o Cristo, agora você tentou me domesticar. E quem tenta me domesticar não sabe as coisas de Deus, sabe só as coisas dos homens. É como você falasse, agora que te revelou foi carne e sangue, rapaz. Agora que te revelou foi Satanás, não foi o Pai. Pedro agora pede toda aquela característica de estar com as chaves. Ele pede toda aquela característica de ter revelado. Agora ele é mais um utilizado pelo diabo. Isso, irmãos, chama muito a minha atenção. Porque, poxa vida, se isso acontece com Pedro, que geralmente é o primeiro em tantas as coisas, como nos mostra o Carson, como nos mostra o próprio Augusto Nicodemos, neste ponto, ele aqui age de uma maneira tão ruim. Eu penso o seguinte: se Pedro fez isso, imagina a gente. Quantas vezes nós tentamos colocar em Jesus uma coleira? Quantas vezes nós tentamos domesticar a Jesus?
Quantas vezes nós tentamos, no decorrer da nossa vida, falar para Jesus o que ele é, o que ele deixa de ser, como ele deve agir, como ele deve deixar de agir. Quantas vezes nós falamos isso? Quantas vezes nós temos em nosso coração que nós é que sabemos a maneira com que as coisas deveriam ser, sabe? Olha, Jesus, olha como a gente faz, olha, Jesus, sabe, cara? Desta maneira que o Senhor se apresenta na Bíblia, não. É o evangelho coach que não quer esse Jesus. Olha, não. É um Jesus que só abençoa, não um Jesus que fala de cruz. Ou, nossa, desse jeito não dá. Ou desse jeito, Jesus, que você está fazendo na minha vida, não. Sabe, essa maneira com que você escolheu para trabalhar, não, Jesus. Sabe, esse jeito seu de trabalhar, de ir na cruz, sabe, morrer em Jerusalém, não. Ou esse jeito, Jesus, que você tem feito a minha vida ser, que você tem conduzido a minha vida, não. Você não está errando, não, porque olha para você ver. Não seria melhor do outro jeito? Quem aqui nunca achou que tinha um jeito melhor para Jesus fazer? Seja no trabalho, seja na escola, seja uma perca de alguém querido, seja em um relacionamento que se frustrou, seja num momento de grande frustração de alguma coisa que deu errado, que ali Jesus estava trabalhando no nosso caráter, que ali Jesus estava nos moldando, mas a gente falou, não, Jesus, desse jeito que o Senhor trabalha, não. Desse jeito aí, não. Ou quantas das vezes nós vimos uma característica de Jesus na Bíblia e falamos, nossa, isso aqui? Isso é doido, sabe? Isso aqui que Jesus está pedindo, a maneira com que ele fala disso aqui. Será? Será que a Bíblia realmente está falando para a gente não amar o dinheiro? Será que eu interpretei isso aqui? Não, eu acho que não é assim que eu interpretei. Eu acho que é diferente. Quantas das vezes nós tentamos distorcer Jesus? Quantas das vezes nós tentamos fazer um Jesus diferente? Mas, irmãos, Jesus não aceita. Ele não aceita ser domado. Ele não aceitou Pedro, não vai aceitar nenhum de nós. Ele não vai aceitar que eu o dome. Ele não vai aceitar que você o tome. Ele não vai aceitar ser levado por nenhuma de nossas ideias, por mais que aparentemente sejam excelentes. Sabe, às vezes a gente tem uma ideia que parece excelente, mas que a gente pensou melhor que Deus. Perceber? Nós tá aqui na Corandeu, vem um milionário, né? Acertou, acabou. Tá finalizado o assunto. Tá com tudo. Aí Jesus não fez isso. Por quê? Jesus fez do jeito que fez. Por quê? Por que ele não faz você ficar rico? Por quê? Por que ele não faz, sabe, de outra forma? A nossa oração às vezes é tão bacana que parece que ele está ensinando para Jesus um jeito melhor dele fazer. Jesus, faz daquele jeito, daquele outro. Sabe, molda de um jeito ou de outro. Mas Jesus não aceitará isso. E muitas das vezes Jesus está falando para nossas atitudes, para as nossas ações e orações. Arreda de mim, Satanás. Sai da minha frente, Satanás. Sabe, irmão? Tem dia que a gente está orando para Jesus e aquelas coisas que nós está falando com Jesus, Jesus está respondendo tudo assim, sai da minha frente, diabo. Sabe? O que você está falando comigo? O que você está me domando? Aquela oração que não tem contentamento, sabe? Aquela oração que não aceita quem é Jesus ou a maneira com que ele age. Porque tudo isso faz parte de Jesus, tanto o que ele diz como a maneira que ele age, tudo isso faz parte de quem é Jesus. Então, quando a gente não aceita a personalidade de Jesus ou a maneira que Jesus está fazendo, nós estamos tentando domesticar Jesus de alguma forma. E Jesus nunca aceitará isso. Jamais aceitará isso. Você não pode domesticar Jesus. Ele não vai aceitar isso, irmãos. Não vai aceitar. Nunca. A Corandeu não pode fazer isso. Sabe? Não pode. Pode. Não vai ter como. Aí se a gente criar uma fórmula, que infelizmente hoje as igrejas têm fórmula, que diz que Jesus, né? Que diz que é a multiforme graça. Irmão, quando você ouvir um negócio assim, a multiforme graça, fique com medo. Põe um pé atrás. Que geralmente é o pretexto para coisas horríveis.
Então, Jesus não vai aceitar. A curandeu, se a gente criar uma nova metodologia, que não seja através do Evangelho, nunca será aceito por Jesus. Não pode ser aceito por Jesus. Mesmo que isso coloque 1000 pessoas na nossa igreja, não será aceito por Jesus. E depois de Jesus mostrar tamanha insatisfação com Pedro, sabe, agora a cara de Pedro deve estar quadrada, né? Que ele acabou de ser exaltado, depois toma uma no meio, ele deve estar com a cara quadrada. O Pedro que chama Jesus para o canto, agora vai ter que vai ver Jesus falando para todos os discípulos. Sabe, ele chama Jesus no canto e fala, sabe, Jesus, não vai acontecer isso não. Fala, Pedro, sai de mim, Satanás, sai daqui. Agora deixa eu falar para todo mundo ouvir, para não ter esse problema aqui de novo. Versículo de número 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Aí Jesus, ele vai meio que matar a charada e fala assim, olha, você quer me domesticar? Você quer que eu faça as coisas do seu jeito? Eu vou falar uma coisa para todo mundo ouvir. Você é que tem que fazer as coisas do meu jeito. Você é que agora tem que também tomar a sua cruz e me seguir. Não é só eu, Pedro, ou não é só eu, discípulos, que vou pegar a minha cruz e ir para Jerusalém e vou morrer. Vocês também devem pegar a sua cruz. Então, eu não posso ser um vaso para que vocês, como oleiros, me moldem, mas, pelo contrário, eu é que sou o oleiro e vocês é que são os vasos. Vocês é que devem parecer comigo, não eu me conformar à ideia de vocês. Vocês é que devem também pegar as suas cruzes e ir após mim. Se ele tivesse falado com Pedro, qual é, Pedro? Você não só vai pegar a sua, como você vai morrer de cabeça para baixo, crucificado nela. Que isso, Pedro? Você tá achando? Você vai ver o jeito que é para você. É claro, o Pedro ainda demorou muito a aceitar essa realidade. E não foi aqui que ele aceitou. Muito pelo contrário. Parece que vejo Pedro daqui a algum tempo, 1 ano e meio mais ou menos, vendo Jesus indo de fato ser crucificado e as pessoas perguntando, você anda com ele? Eu não conheço. É como se ele falasse, eu não vou pegar Jesus, não vou. Atrás do Senhor não vou. Não, ele ainda não tinha aceitado a realidade. Outra pessoa chega, rapaz, Pedro, mas você anda igual a ele? Não ando, já estou falando que não ando. Eu nem quero me conformar àquilo que Jesus me disse lá atrás. Eu não quero me conformar àquilo que Jesus me disse há 1 ano e meio atrás, que eu também deveria pegar a minha cruz. Até agora eu não aceitei a ideia dele ter pegado. Pedro, eu acho que você anda com ele. Não, eu não ando. Eu não vou me conformar a isso. Eu não quero me conformar a isso. Essa ideia para mim é terrível demais. Então não foi nessa passagem que Pedro ainda conseguiu aceitar essa realidade. Mas pela graça e o poder do Espírito Santo ele chega a aceitar. E o Pedro, que aqui é repreendido, que tenta moldar Jesus, será o Pedro que, após ser cheio do Espírito Santo e conseguir de fato compreender essa realidade, prega ousadamente essa realidade da morte e ressurreição de Jesus, da cruz de Cristo. E esse Pedro, que agora está tão afugentado, ele vai finalmente conseguir ousadamente falar de Cristo e seguir a Cristo. Não aqui e não agora, mas quando for ele revestido pelo Espírito Santo. Irmãos, já estou chegando no final da minha pregação.
eu gostaria de fazer algumas reflexões com vocês. Muitas vezes em nossas vidas, nós não conseguimos nos conformar com quem é Jesus, com a maneira que Jesus trabalha, com as coisas que Jesus faz. Mesmo nós já tendo a revelação de que Ele é o Cristo, porque todos nós aqui já sabemos que Ele é o Cristo ou não. Todos nós aqui já confessamos que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus vivo, mas mesmo assim, existem partes de Cristo que nós não queremos aceitar. E isso, irmão, acontecerá com todos nós. De acordo com o que nós fomos escavando na pessoa de Jesus, mais coisas nós iremos encontrar que nos afugentará. Mais coisas e realidades sobre quem é Jesus irá nos assustar. Jesus é aquele que vai ao Pai e prepara um caminho e prepara um lugar. Mas Jesus é aquele que lança no inferno os seus inimigos. Jesus é amor, mas ele também é uma justiça incorruptível, que não deixará passar nenhum pecado. Jesus é aquele, irmãos, que te salva no momento da angústia. Mas Jesus também é aquele que lhe permitiu entrar no momento da angústia. Perceba, no dia da angústia, Jesus te livrou. Mas você já parou para pensar que no dia da angústia, quem muitas das vezes se colocou nela foi Jesus? Irmãos, Jesus é aquele que acalma a tempestade. Mas você já parou para pensar que Jesus ordena a tempestade? Jesus é aquele que cura do câncer. Mas você já parou para pensar que muitas das vezes a causa do câncer é a permissão de Deus, por conta da pecaminosidade que existe no mundo e por conta da vontade do próprio Jesus que exista aquilo? Já parou para pensar? Já parou para pensar que, já sabe, como é Jesus complexo? E tem coisas que a gente fala, meu Deus, já parou para pensar que Jesus é aquele que permitiu ou que ordenou um furacão Katrina? Você já parou para pensar nesse tipo de coisa sobre Jesus? Você já parou para pensar o quão insondável é Jesus? Você já parou para pensar nisso? E não se engane, irmãos. Tem coisas que a gente vai ler sobre Jesus que a gente vai falar, sabe, é a doutrina da eleição. É uma parte que as pessoas leem e falam, não pode, isso aqui não. Não amou todo mundo, sabe? Olha isso. E muitas das pessoas vão falar, não, essa parte aqui para mim não dá. Aquela parte para mim ele não dá, sabe? E se você realmente quer ser um cristão saudável, cheio do Espírito Santo, você deve se preparar para os aspectos de Jesus que irão te destruir. Para os aspectos de Jesus que vão descer quadrado. Para o aspecto de Jesus que vai queimar igual pimenta. Para o aspecto de Jesus que vai lhe fazer ranger perante aquele aspecto. Porque Jesus não pode ser domado. Jesus não pode e não irá. E não irá. E não irá ser domado. Nunca. Jamais. 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 Mas, irmãos, existe uma parte que é muito legal e nos enche o coração, que é no versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E esse Jesus, irmãos, que é insondável, incapturável, indomável, um dia virá em sua glória nos buscar. Nos recompensará a Pedro, recompensará a você que está aqui, irá nos levar para Ele mesmo. E glória a Deus por isso. A sua igreja terá dele apenas o grande amor e zelo e cuidado pelos séculos dos séculos. Infelizmente, alguns terão dele a ira pelos séculos dos séculos. Mas graças a Deus que para nós, que cremos no seu nome e que aceitamos Jesus como completamente, estará reservado dádivas dadas por Jesus no dia da sua vinda. O que será? Eu não sei. Porque meus olhos não viram, meus ouvidos não ouviram e não desceu ao meu coração.
mas eu sei que certamente será coisas grandiosas e poderosas. Eu te convido hoje a aceitar quem é Jesus, ou lutar para isso, mesmo que demore, como demorou com Pedro. E que nós possamos nos conformar à sua imagem. Os irmãos não vão louvar um cântico de glória pura? Fique de pé, irmãos. Fique de pé. Fique de pé. Vamos orar. Senhor Deus, nós te exaltamos e te glorificamos por tua graça, por tua bondade, Senhor. O Senhor é santo, é eterno, é grandioso, é poderoso. Não há outro além de ti. O Senhor, Pai, é o leão da tribo de Judá. O Senhor, Pai, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você, Pai, é todo-poderoso, é o Alfa e o Ômega, é o indecifrável Deus. É o grande eu sou, tu és o que é, ó Pai. Nós estamos aqui como sua igreja, pedindo, revela-te a nós, Pai. Revela-te no nosso meio, Pai. Revela o seu poder no nosso meio. Fala conosco, ó Deus. Irmão, eu te convido nesse momento a fechar os teus olhos e pela fé contemplar a Jesus. Não o Jesus que você formou segundo as suas ideias. Não o Jesus que cumpre a sua vontade. Eu te peço que você olhe o Jesus que não cumprirá a sua vontade. Eu te peço que olhe para o Jesus Todo-Poderoso. Eu te peço que olhe para o grande eu sou. Eu te peço que olhe para o Jesus que tem caminhos que você não conhece, mas que deve aceitar. Olhe para Ele, e Ele é glorioso. Olhe para Ele, e Ele é indomável. Olhe para Ele, e você verá o leão e o cordeiro. Olhe para Ele, você verá aquele que tem o nome sobre todo nome. E verá aquele que colocou o nome abaixo de todo nome em humilhação. Você verá o Jesus que foi exaltado. E verá o Jesus que aceitou ser humilhado. Você verá o Jesus que é santo, santo, santo. Mas também verá o Jesus que levou sobre si todos os pecados dos santos. Você verá o Jesus Todo-Poderoso, que o Pai o ama, mas você também verá o Jesus que o Pai agradou no elo. Você verá o Messias prometido em Isaías, e você também verá o servo sofredor mostrado em Isaías. Jesus é grande, Jesus é poderoso. Você verá o Jesus que é 100% Deus. Você verá o Jesus que é 100% homem. Você verá o Jesus que estava antes dos séculos, todo poderoso e majestoso. E você também verá um bebê em uma manjedoura frágil, precisando ser cuidado. Você verá o Jesus que sabe todas as palavras, e você verá o Jesus aprendendo a falar. Você verá o quão Jesus é poderoso e glorioso, mas quando você parar de olhar para o Jesus que você fabricou, e olhar para quem de fato Ele é, aquele Jesus revelado nas Escrituras, aquele Jesus revelado por Ele mesmo, que passarão os céus e a terra, e a sua palavra não passará. Bem-vindo.